Êxodo capítulo 6, versículo 23. Esse nome, esse personagem, aparece apenas em 4 narrativas bíblicas. Desculpe, 5 narrativas bíblicas. Começando por Êxodo capítulo 6, versículo 23. E aí nós vamos ver algumas áreas da vida que devemos ser inspiradores, como foi Naasson. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Existe uma categoria de humanos que nunca ninguém conseguiu definir totalmente até o presente momento. Refiro-me à figura do cunhado, né? Cunhado é o irmão que você nunca desejou ter, mas agora é obrigado a aguentar, certo? Dizem que é bom ter cunhado, porque tudo que acontece de ruim na família, já existe alguém daí para você pôr a culpa nessa pessoa, o cunhado. A culpa é do cunhado. Cunhado é aquela pessoa que aparece em casa sem avisar, principalmente em dia de churrasco. É o primeiro a provar a carne, é o primeiro a dar o palpite, dizendo, olha, está meio sem sal aqui. Olha, vira, quando tiver assim, você vira, coloca a grelha mais baixa, agora coloca mais alto. E quando vê, ele está ali dando um monte de palpite, já tomou tudo a sua Coca-Cola. Esse é o cunhado. Na hora de ir embora, ele diz o seguinte, ó, na próxima vai ser lá em casa, aí eu aviso, tá? E a próxima nunca chega, o aviso você nunca vai receber. Mas o Arão, primeiro sacerdote, tinha um bom cunhado. Um cunhado bom chamado Naasson. Eu creio que Deus presenteou a família de Arão, dizendo assim, ó, Arão, você vai ter um cunhado bom, né? É raridade. Um cunhado que caminhou na contramão dessa cunhadabilidade. E Naasson, cunhado de Arão, cujo nome significa encantador, ou então enfeitiçador, se torna alguém que escreve história na Bíblia, influenciando positivamente pessoas. Ele tem a ver com o seu nome, mas num bom sentido, no sentido de influenciar, no sentido de encantar, mas no fato da admiração, no fato da pessoa olhar para Naasson e se inspirar na figura de Naasson. Um inspirador tal que a sua vida levou pessoas a imitá-lo, um inspirador tal que a vida de Naasson escreveu um legado. E nós estamos hoje, tantos anos depois, trabalhando com esta figura, com este personagem quase escondido na Bíblia, quase escondido na palavra de Deus. Naasson agregava algumas características interessantíssimas, ligadas a vínculo, ligadas à liderança inspiradora, ligadas à proatividade, prontidão em servir. Era o primeiro a se voluntariar na terra de Israel, entre o povo de Israel. Valorizava as oportunidades de servir a Deus como prioridade. E algumas coisas nós aprendemos com Naasson e somos desafiados pela sua figura. O primeiro desafio que Naasson nos traz é: inspire ao vínculo. Veja comigo Números capítulo 1, versículo 4 e depois o versículo 7. E eu já te explico isso que estaremos lendo. Números capítulo 1, versículo 1 a 4. O texto diz: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais,
contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. E esses contarei segundo seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. E aí o versículo 7, de Judá, isto é, da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Pois bem, Moisés precisou de alguém que representasse Judá para o recenseamento do povo e para que separassem aqueles que estavam prontos para sair para a guerra caso precisasse. Israel estava montando seu exército. Os hebreus ainda estavam no deserto, não haviam chegado na terra prometida, haviam recém saído da escravidão do Egito, mas precisavam de tribo em tribo ter os seus soldados. E o nome a quem foi confiada essa missão de recenseamento dentro da tribo de Judá foi justamente Naasson. Isso dá a entender que ele tinha um vínculo de confiança com Moisés e com Israel e com os hebreus, e tinha um espírito de liderança sobre a sua tribo, a tribo de Judá. Nós estamos no chamado ano de unidade da igreja. Mais do que nunca precisamos de irmãos e irmãs que inspirem unidade, que chamem pessoas para a vida em igreja, que ajudem a acolher, que ajudem a inspirar a unidade entre o povo de Deus. Ele era o primeiro a pensar na coletividade. Naasson estava lá mais ou menos 3.230 anos atrás do nosso tempo, mas cultivava um conceito que é hoje desenvolvido pelos coachings mais modernos, que é o de inspirar pelo exemplo pessoal, não pela obrigação institucional. Já viu aquele líder que diz assim: olha, você é obrigado a obedecer aqui na estrutura da empresa porque eu estou acima do seu supervisor e eu estou acima do seu encarregado, então aqui sou eu que mando, você me obedece. Ele vai obedecer, naturalmente, porque é um funcionário. Mas aí tem um outro gerente que diz assim: olha, você fez isso aqui errado, mas eu vou te ensinar a fazer certo. Abraça a pessoa, diz: vamos juntos, né? Vamos operar aqui de forma correta o que precisa ser feito. Mostra com o exemplo, faz e mostra fazendo, como foi a liderança do Senhor Jesus, por exemplo. O primeiro gerente que eu citei bloqueia vínculos. A pessoa que obedece por obrigação alguma coisa, ele está apenas vinculado por causa da sua obrigatoriedade com aquela instituição. Mas o segundo inspirou obediência, criou vínculos com o funcionário e criou vínculos do funcionário com a empresa. Que legal, essa empresa me ensina. Trata-se do princípio chamado liderança inspiradora. Não esqueça isso. Principalmente quem lidera ministérios na igreja. Não esqueça disso. É a liderança inspiradora. Liderança por presença. Liderança por elogio. Liderança por estar junto. Liderança por dizer: vamos fazer juntos. A liderança por dizer: se em algum momento você precisar, eu estou aqui. Liderança inspiradora. Um segundo exemplo. Digamos que o primeiro líder da igreja diz assim ao liderado: você tem que orar meia hora por dia, você tem que ler a Bíblia, você tem que dar bom testemunho, você tem que evangelizar. A tônica é a obrigação, a imposição. E a expressão é: você tem que. Mas aí um segundo líder fala pouco, mas de repente você vê ele orando por alguém. Você vê ele
ministrando a palavra a uma outra pessoa. Você vê ele jejuando, você o vê dando bom exemplo, boa postura, e assim vai. Os irmãos o ouvem citar sobre as suas experiências com a leitura da Bíblia, o seu entusiasmo pela palavra de Deus. Os irmãos o veem repreender em amor, com paciência, com respeito e longanimidade. O que acontece? Esse, segundo, está inspirando, está dando a oportunidade do coração de alguém se abrir e aprender a ser inspirado. Pessoas aprendem a amar a Cristo, amar a igreja, se engajar, amar uns aos outros, por inspiração, não tanto por obrigação. Então, inspire pessoas. Vamos sair hoje à noite daqui imitando o Naasson, engajados e engajando pessoas, inspirando gente a amar a Cristo, inspirando gente a buscar a Deus, inspirando pessoas a se envolverem com o reino de Deus, inspirando os crentes a serem mais crentes, inspirando pessoas a conhecerem a Cristo e amarem o povo de Deus. Mas também, um segundo desafio, inspire a confiança em Deus. Veja comigo Números capítulo 2, versículo 3 e 4. Os que acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. Inspire a confiança em Deus. O que esse texto tem a ver com confiança? Já chegaremos lá. Pois bem, 1.000 divisões militares, 74.600 homens, isso significa aproximadamente 74 divisões militares. Era o que a tribo de Judá ofereceu. Acontece que essas tribos, ou melhor, as divisões militares, as tendas da tribo de Judá ficariam sempre no nascente do sol, no lado oriental. E um escritor escreveu o seguinte: as tendas de Naasson ficaram erguidas ao lado oriental, portanto ele era o primeiro na direção do nascer do sol. Era o primeiro em Israel a ver o dia clarear. Um estudo profundo da exegese dos judeus, um estudo rabínico chamado Midrash, comentando este versículo que lemos, diz que esta honra de ser o primeiro em Israel durante a caminhada, o primeiro entre o povo hebreu durante a caminhada até chegar à terra prometida, o primeiro a ver o nascer do sol, o primeiro a ver o raiar do dia, essa honra lhe era conferida devido à sua demonstração de confiança quando o povo de Deus chegou ao Mar Vermelho, sendo perseguido pelos egípcios, e nesse momento, alguns duvidaram da promessa de Deus, alguns estavam vacilantes, alguns estavam querendo voltar, e Deus deu a ordem a Moisés: diga ao povo que marche. Acontece que à frente estava um mar. Como marchar num mar? Como marchar se as águas ainda não foram abertas? Então, eles ficaram entre o ir ou não ir, obedecer à voz de Deus ou não. E conta a tradição, isso não está na Bíblia, mas os estudiosos do Velho Testamento escrevem isso nesses comentários antigos chamados Midrash, que Naasson foi o primeiro a pisar no mar.
As águas ainda não tinham se aberto e ele vai, sob ordem de Deus. E segundo diz essa lenda judaica, ele foi o primeiro a passar. Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o cajado erguido, ele passa e é o primeiro a chegar no outro lado. Portanto, a iniciativa de Naasson, de ser o primeiro a pisar, o primeiro a obedecer a Deus, o primeiro a confiar numa ordem de Deus. Todas as vezes que o sol nascia, Naasson lembrava: eu estou sendo premiado porque confiei na ordem de Deus. Quando ele disse a Moisés: diga ao povo que marche, era o prêmio de Deus. Não é fácil confiar nas promessas de Deus. Não é fácil confiar quando as circunstâncias são contrárias. Mas tem gente que confia e vai sob a palavra de Deus. E esse ir sob a palavra de Deus inspira os demais. E aí nós passamos juntos os mares vermelhos da vida, porque tem gente que inspira a gente a confiar em Deus. Aleluia! Que Deus levante nações aqui. Que Deus levante gente como Naasson para inspirar a todos nós nos momentos difíceis. Quando da minha adolescência eu li um livro, eu me lembrei do livro agora, estava quase saindo ali do banco para vir pregar. E aí me veio à mente esse livro quando eu estava pensando exatamente nisso, no inspirar a confiar em Deus. Um livro antigo chamado Ei Deus, escrito por Frank Faglio. E o autor é filho da mulher que inspira os acontecimentos do livro. Uma senhora que eles chamam de mama no livro, que orava tanto, buscava tanto a Deus e confiava tanto em Deus, que ela tinha plena certeza de que aquilo que precisaria acontecer para a glória de Deus, em momentos de tribulação, em momentos de insegurança, em momentos de incerteza, iria acontecer. Deus iria rapidamente ouvir as orações. Ela tinha uma confiança absoluta em Deus, porque orava muito, jejuava muito, estava em constante comunhão com Deus. E dentre tantas coisas que mama orava pedindo a Deus, pedindo socorro de Deus, ela sempre começava a oração dizendo: ei Deus. E aí ela dizia o que ela esperava e queria naquele momento decisivo. Por exemplo, lembro de uma situação, num dos capítulos do livro, que a mama teria que chegar para pregar num determinado local. E a gasolina do carro acabou. Calcularam mal ou esqueceram de abastecer, e o tanque foi terminando, o carro parou, deu a última engasgada, parou, e eles precisavam chegar. E ela disse para todos saírem do carro. E ela começou a orar, ela disse: ei Deus, eu preciso chegar lá, tem gente para ouvir a tua palavra. O Senhor me deu uma palavra para aqueles irmãos que estão naquele lugar. Senhor, eu vou dar a partida de volta, socorre aqui. E pede para que todos entrem novamente no carro, coloquem os cintos. Ela dá a partida e o carro vai e engasga de novo na porta da igreja onde ela teria que pregar. Por um milagre, Deus os leva até aquele lugar por quilômetros e quilômetros. Uma vida inspiradora. E por onde ela passava, ela inspirava. Ela contagiava. E Deus nos chama para sermos assim. No mundo onde as pessoas estão perdendo brilho, perdendo interesse, perdendo o amor pela obra de Deus, seja um inspirador
a levar pessoas a confiarem em Deus. Mas também inspire a contribuir. Essa era uma das lições que o Naasson nos ensina. Veja comigo Números capítulo 7, versículo 1 a 5, e depois do 12 ao 17. Para que você entenda melhor, o povo de Israel está preparando o tabernáculo. Deus iria se manifestar durante a caminhada até chegar na terra prometida, numa tenda, numa estrutura chamada tabernáculo. Ali o povo do Senhor iria adorar. No tabernáculo o povo de Deus iria oferecer os sacrifícios, os sacerdotes ofereceriam os sacrifícios. O tabernáculo seria o lugar do culto a Deus, o lugar do encontro de Deus com o seu povo. E chega na hora de encontrar as coisas para o tabernáculo. Veja o que o texto diz. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi quem? Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi essa a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Querido irmão, querida irmã, quando pensamos em ofertar ou dizimar com a obra de Deus, ou com missões, isso não se trata de um pagamento obrigatório, se trata de voluntariado, e se trata sim de compromisso nosso, a partir do amor para com o reino de Deus. Portanto, não é o cobrir uma taxa. A Bíblia fala sobre Caim e Abel, falando da oferta de Caim, e foi por isso que Caim teve raiva, ódio de Abel a ponto de matá-lo depois. Mas, falando da oferta dele, a Bíblia diz: Caim, depois de uns tempos, trouxe qualquer coisa em qualquer tempo que ele tinha produzido. Quer dizer, algo sem algum compromisso de entrega, de tempo, de consagração. E Abel, as primícias do rebanho, isto é, o primeiro, aquilo que era primeiro no seu rebanho, ele trouxe a Deus. Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando assim entendemos que, com o coração, ofertamos a Deus, contribuímos com a causa de Deus, nos tornamos inspiradores, começamos a inspirar, nos tornamos inspiradores de gente que contribui. Quando falo sobre isso, lembro-me de um menino, após uma conferência missionária, ele ouviu um missionário dar um testemunho,
e ele queria ir para o campo missionário. E ele ficou tão chocado com as carências do campo missionário, que ele deu a sua oferta. O que ele tinha? Uma moeda. Ele deu uma moeda, mas ele escreveu um bilhetinho também, e colocou junto com a moeda, dizendo: a moeda e a minha vida vai junto. Mais tarde esse menino se torna um grande missionário, pregando o evangelho em terra estranha. Aleluia! Isso nos inspira a ofertar com missões, com a obra missionária. Numa determinada ocasião, o missionário falava a respeito da sua obra e do seu trabalho e das necessidades do campo missionário distante. E quando, falando sobre as necessidades do campo, chega o momento de ofertar, ninguém se interessou, a não ser uma menina que, por não ter condições de andar, precisava de um par de muletas, e ela usava essas muletas. E a menininha não tinha uma oferta, mas ela, empolgada, com um sorriso, foi para a frente e deixou sobre o altar as suas muletas, e voltou, de alguma forma, para o seu banco. A igreja ficou envergonhada, ficaram os irmãos comovidos. Alguém sugeriu que se fizesse nova coleta, então sim, se levantou uma nova coleta para missões, e com abundância. Uma outra senhora sugeriu que se fizesse uma oferta, que ela mesma fizesse uma oferta pelas muletas e entregasse novamente as muletas à menininha. Então aquele ambiente foi contagiante, e as ofertas chegaram ao campo missionário para acudir às necessidades do campo missionário. Mas a partir do entusiasmo de alguém, a partir de alguém contagiante, alguém que entende que pode dar o melhor de si pela obra de Deus, pela causa de Deus. E não estou falando apenas de bens materiais, mas de tempo, por exemplo. Quanto tempo de qualidade nós damos para Deus, para o serviço de Deus. Os nossos dons, os nossos talentos. Precisamos ser inspiradores para que outras pessoas inspiradas também se doem pela causa de Deus. Também inspire a coragem. Números 10, versículo 14. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Isso significa que quando houvesse guerras, ele seria o primeiro a sair nas batalhas. É interessante isso. Saía o líder tribal, nesse caso aqui o Naasson, e depois dele o exército dele com o estandarte, quer dizer, com a bandeira da tribo de Judá. Então o primeiro homem a sair para uma batalha, caso houvesse, seria sempre Naasson. Linha de frente, no exército se chamaria de bucha de canhão, né? Ou infante, da infantaria, aliás, da infantaria. E Naasson não é somente o primeiro a confiar, o primeiro a ofertar, mas ele é o primeiro a lutar. Tinha coragem para ser o primeiro nas lutas. Era um inspirador. Você já imaginou se isso fosse conosco? Vamos sair para a batalha. Então quem vai por primeiro? Eu creio que a gente ia precisar fazer um sorteio e olha lá. Mas o Naasson não. Era o primeiro. Se ele era o primeiro a ver o sol nascer, isso era um prêmio de Deus. Se ele era o primeiro a ter colocado o pé no Mar Vermelho, se ele era o primeiro a contribuir, agora ele também era o primeiro a lutar. E eu fico pensando, não sei se isso era bom ou ruim,
mas era o primeiro, tinha coragem para ser o primeiro a sair para as lutas, o primeiro nos embates, o primeiro nos enfrentamentos. E isso inspira. Existem momentos que precisamos de inspiração para as nossas lutas, gente inspirando gente para vencer as suas batalhas espirituais, para vencer as suas lutas cotidianas, para vencer os seus momentos difíceis da vida espiritual, para vencer as suas tentações. Precisamos de gente nos inspirando e precisamos ser inspiradores para os nossos irmãos, para aqueles que nos rodeiam. Você lembra que Davi matou um gigante, certo? Como era o nome do gigante? Golias. Agora não sei se você sabe, há dois textos, duas narrativas na Bíblia, que dizem o seguinte, que os valentes de Davi, os soldados de Davi, os liderados de Davi, também mataram gigantes. Com quem que eles aprenderam? Com Davi. Talvez não por imposição, mas por inspiração. Aquela inspiração de dizer, se Davi que está à nossa frente, derrubou gigantes, nós também os derrubaremos. Inspire pessoas a derrubarem seus gigantes. Inspire. Seja um inspirador. E por último, inspire a proatividade. 3 dos textos que nós lemos. Não precisamos lê-los de volta, mas só lembrando. Números 2, 3 a 4. Porque ele é o primeiro a pisar no mar, segundo os estudos da tradição judaica. Ele é o primeiro a ver o sol nascer. Primeiro. Em Números 7, 12, ele é o primeiro a ofertar. Em Números 10, 14, ele é o primeiro a sair para as batalhas. Isso se chama proatividade. Você ver algo a acontecer que precisa ser feito e dizer, eu estou aqui, estou pronto a fazer. É a prontidão, é o tomar iniciativa. Nós vivemos em tempos onde as pessoas facilmente se acomodam. E é o momento de nós sermos inspiradores de gente para ter proatividade. O que é isso? É ver uma necessidade e não esperar alguém empurrar. Você vê e vai e faz. Você vê algo que precisa ser feito pela igreja, vai e faz. Precisa socorrer alguém, vai e faz. Precisa orar por alguém, você vai e faz. Proatividade, sem necessariamente ficar alguém conduzindo, pedindo, não, a proatividade. Ver algo e tomar a iniciativa. E Naasson foi um exemplo nisso, foi um inspirador na proatividade, o primeiro a fazer, o primeiro a tomar a frente. Agora, último texto em que ele aparece, Lucas 3, 32. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de número 32. Na genealogia de Cristo, verso 32, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Naasson. O que isso significa? Bom, as genealogias que você lê na Bíblia, essa leitura assim, um pouco mais enfadonha, que diz, fulano gerou fulano, Beltrano foi pai de Ciclano, e às vezes capítulos inteiros estão sobre isso. Para os judeus eram muito importantes, porque as genealogias lembravam os judeus de 3 fatores. Primeiro deles, a soberania de Deus na formação das famílias.
Deus era lembrado e adorado cada vez que os ancestrais eram lembrados. Segundo, da ligação de alguém com nobres e ilustres do passado. Terceiro, que uma pessoa agia de determinada maneira como que por uma herança genética, comportamental, inspirada pelas gerações anteriores. Então, as gerações posteriores, ao lerem uma genealogia, se inspiravam nos seus heróis do passado, dizendo: eu quero ser assim, eu quero fazer igual. E Naasson veio a ser avô de Boaz. Pregamos aqui no mês passado bastante sobre Ruth e Boaz. Ele foi o quinto ancestral de Davi. Da linhagem de Naasson vem o rei Davi, que se tornou o principal dos reis de Israel. E ele também foi um dos ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande honra ter o nome de Naasson na genealogia de Cristo, na família de Cristo. Uma fonte de inspiração. Se ao longo da sua vida ele foi uma fonte de inspiração, ele é lembrado na genealogia do nosso Senhor como continuando a ser uma fonte de inspiração pelas gerações que foram pela frente. E hoje, através da sua vida, nós aprendemos a inspirar pessoas.